Olá, irmãos e irmãs, bom dia! Que alegria poder ter a sua companhia, saber que você está aí do outro lado para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Nós vamos orar, em seguida nós vamos ouvir uma canção e na sequência nós teremos o nosso estudo de hoje. Feche seus olhos comigo, vamos orar? Pai, nesta manhã nós te louvamos pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua provisão nas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos livrado, sustentado. E nós só temos a te louvar, motivos de gratidão no nosso coração. Pedimos também que o Senhor receba a nossa oração, ó Deus, pela busca do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito nos ilumine, nos ensine, nos ajude a compreender, ó Deus, este texto, esta lição, possamos praticar, colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Na sequência nós voltamos. Vejo a luz do Senhor que brilha, vem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me chego ao teu trono incrível, o mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, e as sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós queremos falar hoje sobre capítulo 8 de Neemias. Então, você está vendo agora as imagens, né? Essas imagens iniciais, é tempo de restauração, e aí você vê o muro, né? Sendo restaurado, a figura dos homens restaurando os muros. É tempo de restauração. Então, abra sua Bíblia ou acompanhe
Neemias 8, do verso 1 até o verso de número 12. Neemias 8, do verso 1 ao verso de número 12. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e o adoraram. Adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Palavra do Senhor, que Ele abençoe a porção da sua palavra. Nós falamos no domingo passado sobre esse salto, né? Nós falamos sobre o capítulo 3 e demos um salto agora para o capítulo 8. Nós estamos vendo aqui que os muros já foram reconstruídos e Esdras e Neemias vão reunir o povo na praça para ler as Escrituras. E esse salto se dá porque muitas vezes nós nos entristecemos ao longo da nossa caminhada. E esse texto vai falar sobre restaurar o pilar da alegria. Na próxima imagem que você está vendo, você já está vendo aí, para ter uma ideia, dos muros de Jerusalém, o nome de cada portão, para você se localizar. Tem uma legenda que você pode se locomover ali, se entender, né? Vai poder prestar bastante atenção e compreender um pouquinho do que a gente está falando dos muros e também dos portões. Mas eu quero, de forma prática, trazer para você a memória de que nós estamos desde o primeiro domingo deste ano falando sobre restauração. E de lá para cá nós vimos como restaurar o pilar da oração, o pilar do serviço e o pilar da liderança. Como eu já disse, nós queremos falar hoje sobre o pilar da alegria. A gente já sabe que todo esse projeto de restauração começa com a notícia que Neemias recebe de Anani, lá no capítulo 1, e isso faz com que Neemias ore, jejue por 120 dias, e quando numa cerimônia íntima com o casal real, a sua tristeza era tamanha que foi percebida pelo rei.
E o rei diz: o que é que está acontecendo com você, Neemias? Por que você está triste? Isso só pode ser um problema do coração, da alma. E Neemias ora naquele momento mais uma vez e pede sabedoria e diz ao rei o motivo da sua tristeza. E tem de imediato a liberação do rei para ir para Jerusalém e restaurar os muros. Mas não somente isso, ele tem também uma escolta e todos os materiais necessários para a restauração dos muros, para aquela obra que ele iria realizar. Deus estava suprindo tudo. E você deve ter percebido que nós, como eu disse, saltamos porque os capítulos na sequência trazem lições para nós interessantes. Mas eu quero que você não se preocupe, porque nós vamos voltar. Nós vamos voltar no próximo domingo e vamos fazer o fechamento desse estudo de Neemias. Então, diante das lutas, diante do tempo investido na capacitação, na motivação, aí vem as notícias ruins, vem a oposição, vem os inimigos, nós perdemos a alegria. E por que a tristeza vem? Porque se nós perdemos a tristeza, ou melhor, se nós perdemos a alegria, o que vem no lugar? Vem a tristeza. E nós podemos ver que há pelo menos 4 fatores que geram em nós a tristeza, e eu quero ver rapidamente com você. O primeiro fator que gera tristeza é a má notícia. Quando você recebe uma má notícia de uma enfermidade, de um filho, não é? No domingo passado houve o Enem, e aí a gente ouve a notícia de que o filho não passou, não foi aprovado. A notícia daquele exame que deu positivo. E nós estamos aí vivendo a pandemia, tão preocupante quando o exame dá positivo, principalmente para a Covid. A notícia de que perdemos alguém que nós amávamos, isso é mais terrível ainda. O segundo fator é o distanciamento daquilo que para nós é desejável, é sonhado e que nós estabelecemos como um padrão para nós, mas não acontece. Vira somente uma coisa, uma ideia, não é, que estava na cabeça, mas não tem pretensão nenhuma de acontecer. É o distanciamento do ideal e do real, isso nos entristece. O terceiro fator é o convívio com lembranças traumáticas, que nos fazem recordar dores que nós gostaríamos de esquecer. Pessoas que sofreram violências, abusos, que se ressentem de ter passado por essas coisas. Como alguém que fez uma cirurgia muito agressiva, por exemplo, uma cirurgia invasiva e ficou com uma cicatriz muito grande, muito grosseira. E toda vez que olha para o corpo, olha para a cicatriz, essa pessoa sente uma tristeza, porque embora a cirurgia tenha dado certo, a cura aconteceu, a cicatriz faz lembrar que foi necessário passar por algo que não queria ter passado. Se isso é verdade na vida do corpo, imagina na vida da alma. Quando eu olho para o meu passado e digo, meu Deus, eu não queria ter passado por isso. Por que bem comigo teve que acontecer isso? Por que eu tive que ser vítima de tudo isso? E aí bate a tristeza. Tristeza de um passado marcado, de uma biografia que me envergonha, de situações que eu preferi esquecer, mas não esqueço. Porque elas ficam o tempo todo voltando e me dizendo que talvez lá na frente perigos muito parecidos estejam me esperando. Tristeza, tristeza. E o quarto fator que pode gerar, tristeza é o vazio interior. Talvez seja essa a principal marca da geração que nós temos vivido. As pessoas não encontram mais sentido para suas vidas, não tem propósito. E aí elas buscam alegria desenfreadamente na expectativa de preencher um pouco do vazio do coração. Mas nunca conseguem isso, porque essas alegrias são circunstanciais, são ocasionais, são pontuais. Não tem esse poder de preenchimento. E você e eu temos conhecido a história de Neemias. E você já viveu comigo nesses domingos a história da época em que viveu Neemias. Um tempo em que os judeus começaram a voltar do exílio da Babilônia para Judá e Jerusalém. Só que o exílio durou 70 anos.
E quando os judeus puderam voltar, encontraram terra arrasada. Imagina que você ficou 70 anos fora do seu lugar, fora da sua casa. Você não vai encontrar as coisas como elas eram. Vai estar tudo diferente quando voltarem. Lá estava tudo destruído, saqueado, os muros estavam no chão. As portas que cercavam Jerusalém, nesses muros, estavam queimadas, destruídas. A casa das pessoas estavam, ou melhor, as casas das pessoas estavam destruídas. O templo destruído e queimado. O ouro roubado. Os babilônicos levaram a Arca da Aliança e ela nunca mais foi encontrada. O fato é que o cenário era terrível. Era desolador. Como você viu na imagem, os portões, os muros, haviam 12 portas ao redor da cidade. A porta da fonte, a porta das ovelhas, a porta do monturo, a porta antiga. Eram 12 portas e cada uma tinha um significado na vida do povo, e entre elas tinha a porta das águas, que ficava de frente para uma fonte que tinha uma praça maravilhosa. E quando Neemias terminou de construir o muro e também as portas, ele reuniu o povo todo nessa praça e chamou Esdras, descrito no texto como escriba e sacerdote, para fazer a leitura da lei de Moisés. Neemias esperava que isso fosse de extrema alegria para o povo. Esdras também, mas a reação foi de choro, foi de tristeza, a ponto de Esdras e Neemias dizerem: não, gente, isso não é para tristeza, isso é para alegria. O povo ficou triste, o povo chorou. Primeiro porque a má notícia de encontrar terra arrasada. Ouvindo o texto, eles se lembraram desse primeiro encontro, a terra arrasada. E por que ficaram tristes? Segundo, porque o distanciamento daquilo que se tinha idealizado. O povo não imaginava que depois de gente como Davi, de gente como Salomão, de gente como Josias, de gente como Ezequias, ia ter que começar a nação do zero. E assim, tem uma hora que as nossas idealizações ficaram tão longe da gente que a ideia do impossível toma conta. Não é? A gente idealizou tanto, olha, tinha que ser assim, tinha que ser daquele jeito, mas não é. E aí a ideia do impossível não vai dar mais. Toma conta. Isso é para alegria. O povo olhava para o templo destruído e lembrava pelas histórias, pelos testemunhos dos mais velhos, do templo de Salomão, dizia: nós nunca mais conseguiremos fazer um templo tão bonito quanto aquele. Impossível. Foi isso que fez com que Deus, através do profeta, dissesse: não pense nisso, porque a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Mas que o templo ficou bem feinho, ficou. E ele não era nem parecido com aquele que Salomão construiu. E esse distanciamento do ideal para o real abateu. E abateu o povo. E essa marca do passado, que quando Esdras leu Deuteronômio 28, por exemplo, que fala das bênçãos que seguiriam o povo, se o povo obedecesse, o povo chorou. Chorou por pensar que nada daquilo precisava ter acontecido. Se tivessem seguido, se tivessem obedecido, se não tivessem adorado outros deuses, entristeceu. E também o vazio. Porque muita gente, eu acredito, perdeu aquela ideia de dias melhores. Perdeu completamente a fé em dias melhores, diante daquela desolação. Mas Esdras e Neemias insistiam para que ninguém ficasse triste, e nessa insistência disseram uma palavra que vai fazer a diferença para nós aqui nesse estudo, e eu quero que você acompanhe, que analise. E por isso uma pausazinha para você que está conosco, compartilhar, né, como sempre você faz, escrever aí os seus comentários, a sua pergunta, porque no domingo próximo, dia 31, nós vamos analisar aí todos aqueles que receberam 1, 2, 3, 4 estrelinhas,
por conta da sua participação. O bom dia, o paz do Senhor é bem-vindo, mas você vai ganhar uma estrelinha se você comentar, falar alguma coisa sobre o texto, qual é a sua percepção, qual é o seu aprendizado e também a sua pergunta, caso você tenha dúvida. Domingo passado ficou bem gostoso a participação dos irmãos e irmãs. No primeiro, segundo domingo também tivemos muitas participações. Então nós vamos atualizar a lista para ver quem está aí na frente, né? O pastor Ézio e a irmã Dericlê já estão na frente. A Fernanda também chegou alcançando domingo passado, estão ganhando muitas estrelinhas. Então, vamos ver quem que vai sair vencedor aí das participações no domingo próximo, tá bom? Então, gostaria que você acompanhasse aqui, que vocês acompanhassem, melhor dizendo. Eles disseram, não fiquem tristes, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. De repente, eles perceberam que a alegria que Deus dá não vem apenas quando tudo está maravilhoso e do jeito que a gente tinha desejado. A alegria do Senhor vem mesmo em momentos difíceis, que estão diferentes daquilo que tínhamos idealizado, e ela é a força que nós precisamos para enfrentar esses momentos e para vencê-los. Ela é a força, ela não é o resultado de coisa que deu certo. É força para a gente lutar em meio às batalhas que Deus nos permite viver. Por isso eles dizem, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Esse não é um dia para tristeza, é um dia para alegria. E o povo se alegrou, porque me parece que Neemias e Esdras e os levitas e os sacerdotes conseguiram convencer aquele povo das 4 fontes de alegria, que nós também precisamos alimentar para reerguermos, para restaurarmos o pilar da alegria. Vejamos, a primeira fonte de alegria é a boa notícia. Porque se a má notícia gera tristeza, a boa notícia gera alegria, traz alegria. Aí nós podemos inverter a boa notícia daquele exame que deu negativo. Embora eu tenha ficado preocupado, com medo, a boa notícia de um filho que foi aprovado. A boa notícia de uma promoção no trabalho. A boa notícia de um retorno de alguém que estava longe. Mas essas boas notícias são circunstanciais. Você concorda comigo? Escreve aí se você concorda. Essas alegrias são boas, trazem alegrias, essas notícias. Mas são circunstanciais, pontuais. O que nós temos de diferentes como cristãos é que nós podemos nos alegrar não apenas com notícias circunstanciais, mas com notícias de valor permanente. Tem notícia que, por mais que tenha sido dada faz tempo, tem valor permanente. E pode nos alegrar todas as vezes que nós nos recordamos delas. Se eu disser para você, gente, fulano de tal foi preso. Se for um político ainda, por que essa notícia não te toca? Porque ela é antiga. Se você se alegrou com isso, se você se irritou com isso, se você se sentiu atendido nas suas reivindicações com isso, ou se sentiu ofendido em suas convicções por isso, o fato é que isso está localizado lá atrás e não tem mais poder de impacto sobre você, sobre a sua vida. Isso é notícia velha. Notícia de valor permanente não é velha, é antiga, mas é atual. Por exemplo, quero te dar uma notícia boa agora. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso traz alegria. Embora eu já sabia disso, mas quando esta notícia volta, ela me alegra de novo. Outra notícia, todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Aleluia! O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aí então eu vou lembrando de notícias que a Bíblia Sagrada me dá, e a alegria vai voltando ao meu coração. Por isso que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia.
A boa notícia alegra o meu coração, sobretudo, meus irmãos, aquela que é de valor permanente. Segunda fonte de alegria que nós podemos ver nesse texto é a gratidão das coisas boas. Veja como Esdras e Neemias trabalham a mente do povo. O povo não estava feliz diante de uma boa notícia. E que boa notícia era essa? Que os muros estavam reconstruídos, que aquele trabalho tinha chegado ao fim, tinha se finalizado, as portas estavam restauradas. Então, o que Esdras e Neemias dizem? Comam e bebam o que vocês têm de melhor. Por quê? Porque todas as vezes que eu paro para ver as coisas boas que eu tenho na minha vida, eu me alegro. A gratidão é combustível poderoso da alegria. O problema é que nós vivemos num mundo que insiste conosco que identifiquemos o tempo todo as coisas que nos faltam. Esse é um problema do mundo em que nós vivemos. O tempo todo nós somos bombardeados com a ideia da ausência. Você não tem isso ainda? Você não viu isso ainda? Você não foi lá ainda? Você não comprou isso ainda? Você não assistiu isso ainda? O tempo todo nós somos tentados a acreditar que não somos tão felizes quanto nós poderíamos ser, porque algo está faltando. É isso que move a máquina, entende? Olha, não tenho, então eu tenho que comprar para ser feliz. A ideia de que você precisa de algo que não tem para ter o que você quer tanto, que é a alegria, a felicidade. Então você vai atrás. A ideia de que você dê valor para o que você tem não passa pela cabeça da nossa geração. Porque quem dá valor para aquilo que tem e se alegra com o que tem, não fica procurando coisa alguma. Você não precisa de mais nada, por isso não vai comprar mais nada. Não é? Então você não pode ser feliz com o que está à sua disposição. Você só pode ser feliz se ter o que não tem. Só que esse é o paradoxo. Esse é aquilo que dobra a nossa mente. A partir do momento que alcança o que não tinha e passa a ter, a vida continua sendo orientada por aquilo que você não tem ainda. Por isso a nossa geração é tão triste. É uma geração de gente tão frustrada. As nossas referências, de novo, são idealizadas. Meu Deus, quando é que eu vou conseguir? Senhor, quando é que eu vou ter? E nessa angústia, eu vou dizendo, eu preciso disso, Pai. Eu preciso daquilo. Senhor, como é que eu vou ficar sem isso? A nossa geração é de difícil entendimento. Há pessoas que guardam lá na adega um vinho de R$4.000. Aí você vai na casa dessa pessoa, ela mostra para você, e aí você diz, vamos abrir, irmão? Não, é muito caro para abrir. Aí você tem que falar, então vende. O cara tem um carrão na garagem. Aí você fala assim, mano do céu, vamos dar uma volta nesse carro. Não posso. Mas por que não? Ah, pai, se riscar, eu não tenho dinheiro para consertar. Então vende, dá o dízimo e usa o dinheiro com outra coisa que você pode gastar. Gente que não desfruta o que tem. Quando é que eu vou parar para curtir o meu filho? Quando é que eu vou dar um abraço na minha mulher e ter palavras amorosas para ela? Quando é que eu vou ligar para um amigo que está distante para dizer, meu amigo, quanta falta você me faz? A falta das nossas conversas. Será que eu vou esperar alguém partir? Será que eu vou esperar ficar tarde demais? Esperar não ter mais força para desejar isso? Comam e bebam o que vocês têm de melhor, porque Deus tem abençoado a sua vida com bênçãos infinitas. Alegre-se, porque a alegria do Senhor é a sua força. Comam e bebam o que vocês têm de melhor. Tem um hino que nós cantamos sempre. Muitas bênçãos
dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Nós não vamos ter tempo para pedir mais nada, porque nós não vamos passar o dia todo escrevendo aquilo que Deus fez para nos abençoar. Terceira fonte da alegria é o privilégio de compartilhar com quem nada tem. Esdras e Neemias dizem: os muros estão reconstruídos, e essa é uma boa notícia. Deus tem nos abençoado, nós podemos comer e beber o que temos de melhor, mas não façam apenas isso. Compartilhem com quem nada tem, porque há uma alegria no compartilhar que não está presente no reter, meu irmão. Há uma alegria presente no compartilhar que não está presente no reter. Estender a mão para quem nada tem, ver um sorriso no rosto, um brilho no olhar, fazer uma compra e levar para uma pessoa que está passando necessidade e ela reagir informando para você que aquilo é uma resposta de oração. Isso é incomparável, não tem preço. Não há alegria maior do que servir alguém que reconhece na nossa mão estendida a própria mão de Deus. Lá em Marilândia do Sul, nós tínhamos uma irmã, ela ficou viúva, ela tem um testemunho muito lindo de conversão, e ela tinha uma casa de madeira, aquelas que eram construídas em cima, né, de pedras, mas a casa dela, como era de madeira, estava ficando antiga. E muita gente, ela começou a movimentar, compartilhou o seu desejo para a construção, para a reforma daquela casa, que precisaria ser feita todinha. E ela conseguiu o material, não foi só o pessoal da igreja, mas a cidade toda se juntou. Ela era muito querida, ela é muito querida. E no dia da consagração da casa, nós podemos ver, nós fizemos um culto de ação de graças, a família dela, os filhos estavam presentes, a igreja estava presente. E o que nós podemos ver foi que uma alegria pela mobilização, foi uma experiência de milagre em muitas mãos, mãos estendidas. Foi a própria mão de Deus. Não há alegria maior do que essa, meu irmão, do que você sentir numa mão que você estende e no brilho dos olhos da pessoa para quem você a estende, que naquele instante você é resposta de oração. Agora, numa geração egocêntrica, egoísta, essa alegria nos é vedada. Porque eu tenho tanto medo que se eu compartilhar vai faltar para mim. E aí eu tenho uma tristeza, a de você não compartilhar e a de não confiar naquele que supre todas as minhas necessidades. Porque ou a minha provisão vem de Deus, ou ela é fruto do racionamento que eu faço, do que eu já tinha à minha disposição. E eu preciso decidir o que é a minha vida, enfim. E a quarta fonte de alegria que Esdras e Neemias mostraram para o povo naquele dia é a palavra de Deus. E essa é a maior das fontes de alegria, a palavra de Deus. Porque assim, mais importante que os muros levantados, meus irmãos, mais importante do que a comida e a bebida boa, que a gente tem de melhor, mais importante que o compartilhar com a pessoa que nada tem, aquele momento em que a palavra de Deus voltava a falar aos corações, irmãos, a nossa alegria está de volta. Porque a alegria está em conhecermos a Deus e recebermos a sua palavra. O fato de que Deus fala conosco, isso é motivo de profunda alegria. Só de nos assentarmos diante da palavra, só de lermos a palavra, uma alegria do Espírito vem ao nosso coração.
E aí, você que gosta de poesia, Vinícius de Moraes tem uma poesia que diz assim, titulada Dialética. Existem boas poesias. É claro que a vida é boa. E a alegria, a única indizível emoção. É claro que te acho linda. Em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo. E tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que eu sou triste. Olha só. É claro que a vida é boa. E a alegria, a única indizível emoção. É claro que te acho linda. Em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que sou triste. Agora, a sua pergunta. Mas o que tem isso a ver? Tem a ver porque quem é como Vinícius de Moraes, que tinha tudo para ser feliz, mas acontece que era triste, de repente uma boa notícia não faz alegre. De repente as coisas boas, que podem ser mensuradas e contabilizadas, não trazem alegria. De repente o dar para quem não tem, não alegra. E aí é o momento em que a gente só se alegra se Deus fizer um milagre. E aqui nós temos uma boa notícia. O nosso Deus é um Deus de milagres. Amém, irmãos? O nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a palavra de Deus é a força que nos coloca prontos para a experiência do milagre. Porque milagre é a experiência de fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Falta alegria, porque às vezes falta a palavra de Deus. Para nós, Jesus disse, vocês terão a minha alegria, e a alegria de vocês será completa. Jesus é a palavra que se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, pelo Espírito Santo, pode derramar sobre nós num dia como este, numa manhã como esta, um batismo de alegria. Por isso nós precisamos restaurar o pilar da alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Eu creio nisso. E agora, já partindo para o final, terminando com outra poesia de alguém muito mais profundo que o Vinícius de Moraes, profeta Abacuque. Uma das poesias mais lindas da Bíblia foi escrita pelo profeta Abacuque, lá no seu capítulo 3, verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Palavra maravilhosa, palavra sensacional, palavra bendita. Vinícius tinha tudo para ser feliz, mas era triste. E o Abacuque tinha tudo para ser triste, mas acontece que ele era feliz. Pois quem tem o Senhor, tem tudo. O Senhor é a fonte da nossa alegria. A nossa alegria vem dele. Por isso, a alegria na vida do cristão é um imperativo de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz a palavra. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E quando a tristeza se insinuar, a lembrança da bela palavra que diz, pode a tristeza durar uma noite inteira, mas a alegria vem de manhã.
Restauremos, irmãos e irmãs, o pilar da alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Antes de nós pararmos para refletir, você que escreveu, eu vou respondendo aí, depois no próprio chat, a sua pergunta ou a sua participação, ok? Para você ganhar a sua estrelinha. Não deixe de escrever, de comentar aí, não é? Aí sobre o que você aprendeu sobre esse capítulo 8, restaurando o pilar da alegria. E eu quero ver com você algumas questões para você meditar, colocar em prática, responder para si mesmo. Primeira pergunta: quais são os fatores geradores de tristeza em você? Quais são os gatilhos que trazem tristeza ao seu coração? Por que é importante identificá-los? Nós identificamos 4. A má notícia, uma delas, não é? O nosso distanciamento entre o ideal e o real é outro. Mas quais são os seus? Por que é importante identificar? Segundo, porque vemos muitas vezes algo que é para ser de alegria e se torna tristeza. Veja, era motivo de alegria, veio boa notícia. Mas lembre-se, às vezes as boas notícias são só circunstanciais. Se nós temos a palavra do Senhor, a fonte da nossa alegria, todo dia vai ser de alegria. Terceiro, você já tem o Senhor como fonte de sua alegria? Se sim, o adore e faça uma lista de quantos são os motivos para se alegrar no Senhor. Temos muitos motivos para nos alegrarmos. Amém? Na próxima tela você vai ver a fonte, tudo que nós usamos aí para este estudo desta manhã, os autores, tá bom? Se você ficou curioso, querer saber mais alguma coisa, nós também temos à disposição aqui para oferecer esses livros, esse material para você. Tá bom? Nós queremos orar agora. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Há alguém aí do outro lado, precisando de alegria nesta manhã? Seu coração está pesaroso, pesado. Algo que era para ser um motivo de alegria se tornou em choro e pranto. Vamos buscar do Senhor, porque nós cremos que Ele pode derramar sobre você alegria constante. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Tu que ouves as nossas orações, o Senhor que está com os ouvidos abertos e de mão estendidas para nos abençoar, para nos ouvir. É a Ti que clamamos nesta manhã, pedindo para que toda a tristeza do nosso coração, talvez por conta da notícia ruim que se abateu sobre nós, uma enfermidade, um resultado que deu positivo, nós esperávamos que desse negativo. O vazio da alma, que não conseguimos preencher. Deus, talvez por conta da nossa grandiosa idealização, e aquilo não se realizou, e eu me frustrei. Oh Deus, notícias ruins, tristeza. Mas nós sabemos que nós temos notícias maravilhosas, notícias de valores permanentes. O Senhor, que renova as suas misericórdias a cada manhã, isso é o motivo de nós não sermos consumidos, isso deve alegrar o nosso coração. Alegrar o nosso coração com a Tua palavra que diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. De que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A alegria da Tua palavra que
testemunha de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, nós clamamos para que o Senhor derrame sobre nós a alegria, porque ainda que a tristeza tenha vindo, e ela vem, ela não pode durar. Ela dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Restaura a nossa alegria, a alegria de sabermos que nós pertencemos ao Senhor, a alegria de que o Senhor morreu por nós e nos deu a vida eterna, de que o Senhor caminha conosco, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Há muitos muros para serem construídos, há muitos pilares para serem resgatados, a oração não pode faltar, o serviço não pode faltar, a liderança para esse serviço não pode faltar, mas a alegria em te servir não pode faltar. Porque os muros serão construídos, os muros já foram construídos, e ao redor desses muros, na praça maravilhosa, nós nos reunimos para ouvir e ler a Tua palavra, essa palavra que nos edifica, que nos restaura, que nos traz a esperança, porque nós confiamos no Deus vivo e verdadeiro. Então nesta manhã, ó Deus, alcança os meus irmãos e irmãs, e no momento oportuno onde chegará esta mensagem, traga alegria, alegria de viver, alegria de te pertencer, alegria de te servir. Consola os corações abatidos, ó Deus. Há notícias que nos entristecem, mas nós confiamos no Senhor, que o Senhor vai nos renovar e nos alegrará outra vez. Aqueles enfermos, visita, ó Deus. Nós já temos a vacina, que ela possa chegar para cada pessoa, para cada brasileiro, para cada cidadão dessa terra, e todos possam também se alegrar nisso. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja Deus. Antes de ir embora, um recadinho. Hoje à noite nós vamos ter um culto especial em comemoração aos 58 anos de organização da IPI Central de Brasília. Venha, se você pode, traga sua família, temos lugares suficientes, com distanciamento, álcool em gel, não esqueça a sua máscara, ok? Vai ser um momento de muito louvor, nós teremos também a ordenação dos novos diáconos e diaconisas, vai ser um tempo muito especial. Então, se você puder, venha e participe do culto presencial. Se você não pode, então acompanhe conosco no canal do YouTube e na página do Facebook. Tenham todos um ótimo domingo, uma semana maravilhosa na presença do Senhor. E até logo mais, assim nós esperamos, se Deus nos permitir. Tchau!